Assim diz o Senhor: Vejam, incitarei um espírito destruidor contra a Babilônia, contra o povo de Lebeca-Maí, e enviarei estrangeiros para a Babilônia, a fim de penetrá-la como trigo e devastar a sua terra. No dia da sua desgraça, virão contra ela de todos os lados. Que o arqueiro não arme o seu arco, nem vista a sua armadura. Não poupem os seus jovens guerreiros. Separem para a destruição o seu exército. Eles cairão mortos na Babilônia, mortalmente feridos nas suas ruas. Israel e Judá não foram abandonadas como viúvas pelo seu Deus, o Senhor dos Exércitos, embora a terra dos babilônios esteja cheia de culpa diante do Santo de Israel. Fujam da Babilônia, cada um por si. Não sejam destruídos por causa da iniquidade dela. É hora da vingança do Senhor. Ele lhe pagará o que ela merece. A Babilônia era um cálice de ouro nas mãos do Senhor. Ela embriagou a terra toda. As nações beberam o seu vinho. Por isso, enlouqueceram. A Babilônia caiu de repente e ficou arruinada. Lamentem-se por ela. Consigam bálsamo para sua ferida. Talvez ela possa ser curada. Gostaríamos de ter curado Babilônia, mas ela não pôde ser curada. Deixem-na e vamos, cada um para sua própria terra, pois o julgamento dela chega ao céu. Eleva-se tão alto quanto as nuvens. O Senhor nos fez justiça. Venham, conte-nos em Sião o que o Senhor, o nosso Deus, tem feito. Afiem as flechas. Peguem os escudos. O Senhor incitou o espírito dos reis dos medos, porque o seu propósito é destruir a Babilônia. O Senhor se vingará do seu templo. Ergam o estandarte para atacar os muros da Babilônia. Reforcem a guarda. Posicionem as sentinelas. Preparem uma emboscada. O Senhor executará o seu plano, o que ameaçou fazer contra os habitantes da Babilônia. Você que vive junto a muitas águas e está rico de tesouro, chegou o seu fim. A hora de você ser eliminado. O Senhor dos Exércitos jurou por si mesmo: com certeza a encherei de homens, como a um enxame de gafanhotos, e eles gritarão triunfantes sobre você. Mas foi Deus quem fez a terra com o seu poder. Ele firmou o mundo com a sua sabedoria e estendeu os céus com o seu entendimento. Ao som do seu trovão, as águas no céu rugem e formam-se nuvens desde os confins da terra. Ele faz os relâmpagos para a chuva e faz sair o vento dos seus depósitos. Esses homens todos são estúpidos e ignorantes. Cada ourives é envergonhado pela imagem que esculpiu. As suas imagens esculpidas são uma fraude, não têm fôlego de vida. Elas são inúteis, objetos de zombaria. Quando vier o julgamento delas, perecerão. Aquele que é a porção de Jacó não é como essas imagens, pois ele é quem forma todas as coisas, e Israel é a tribo da sua propriedade. Senhor dos Exércitos é o seu nome. Você é o meu martelo, a minha arma de guerra. Com você, eu despedaço nações. Com você, eu destruo reinos. Com você, despedaço cavalo e cavaleiro. Com você, despedaço carro de guerra e condutor. Com você, despedaço homem e mulher. Com você, despedaço velho e jovem. Com você, despedaço rapaz e moça. Com você, despedaço pastor e rebanho. Com você, despedaço lavrador e bois. Com você, despedaço governadores e oficiais. Retribuirei a Babilônia e a todos os que vivem na Babilônia toda a maldade que fizeram em Sião diante dos olhos de vocês, declara o Senhor. Estou contra você, ó montanha destruidora, você que destrói a terra inteira, declara o Senhor. Estenderei a mão contra você. Eu a farei rolar dos penhascos e farei de você uma montanha queimada. Nenhuma pedra sua será cortada para servir de pedra angular, nem para alicerce, pois você estará arruinada para sempre, declara o Senhor. Ergam um estandarte na terra. Toquem a trombeta entre as nações. Preparem as nações para o combate contra ela. Convoquem contra ela estes reinos: Ararate, Mini e Askenaz. Nomeiem um comandante contra ela. Lancem os cavalos ao ataque como um enxame de gafanhotos. Preparem as nações para o combate contra ela, os reis dos medos, os seus governantes, todos os seus oficiais e todos os países que governam. A terra treme e se contorce de dor, pois permanecem em pé os planos do Senhor contra a Babilônia. Desolar a terra da Babilônia para que fique desabitada. Os guerreiros da Babilônia pararam de lutar. Permanecem nas suas fortalezas. A força deles acabou. Tornaram-se como mulheres. As habitações dela estão incendiadas. As trancas das suas portas estão quebradas. Um emissário vai após outro, e um mensageiro sai após outro mensageiro para anunciar ao rei da Babilônia que a sua cidade inteira foi capturada. Os vales do rio foram tomados, a vegetação dos pântanos foi incendiada, e os soldados ficaram aterrorizados. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. A filha da Babilônia é como uma eira no período em que é pisada e aplanada. A época da colheita logo chegará para ela. Nabucodonosor, rei da Babilônia, devorou-nos, lançou-nos em confusão. Fez de nós um jarro vazio. Tal como uma serpente, ele nos engoliu.
encheu o seu estômago com as nossas iguarias, e então nos vomitou. Que a violência cometida contra a nossa carne esteja sobre a Babilônia, dizem os habitantes de Sião. Que o nosso sangue esteja sobre aqueles que moram na Babilônia, diz Jerusalém. Por isso, assim diz o Senhor: vejam, defenderei a causa de vocês e os vingarei. Secarei o seu mar e esgotarei as suas fontes. A Babilônia se tornará um amontoado de ruínas, uma habitação de chacais, um objeto de pavor e de zombaria, um lugar onde ninguém vive. O seu povo todo ruge como leõezinhos, rosnam como filhotes de leão. Quando estiverem com calor, prepararei um banquete para eles e os deixarei bêbados, para que fiquem bem alegres, e então durmam e jamais acordem, declara o Senhor. Eu os farei descer como cordeiros para o matadouro, como carneiros e bodes. Como Sesaque será capturada, como o orgulho de toda a terra será tomado. Que horror a Babilônia será entre as nações. O mar se levantará sobre a Babilônia, as suas ondas agitadas a cobrirão. As suas cidades serão arrasadas, tornando-se uma terra seca e deserta, uma terra onde ninguém mora, pela qual nenhum homem passa. Castigarei Bel na Babilônia, e o farei vomitar o que engoliu. As nações nunca mais acorrerão a ele, nem ficará de pé o muro da Babilônia. Saia dela, meu povo. Cada um salve a sua vida da ardente ira do Senhor. Não desanimem, nem tenham medo, quando ouvirem rumores na terra. Em um ano virá um rumor, e no ano seguinte, outro rumor. Rumor de violência na terra e de governante contra governante. Portanto, certamente vem dias quando castigarei as imagens esculpidas da Babilônia. Toda sua terra será envergonhada, e todos os seus mortos jazerão no meio dela. Então, o céu e a terra e tudo o que existe neles gritarão de alegria por causa da Babilônia, pois do norte destruidores a atacarão, declara o Senhor. Da mesma forma, a Babilônia cairá por causa dos mortos de Israel, assim como os mortos de toda a terra caíram por causa da Babilônia. Vocês que escaparam da espada, saiam, não permaneçam. Lembre-se do Senhor em uma terra distante e pensem em Jerusalém. Vocês dirão: estamos envergonhados, pois fomos insultados e a vergonha cobre o nosso rosto, porque estrangeiros entraram nos lugares santos do templo do Senhor. Portanto, certamente vem dias, declara o Senhor, em que castigarei as suas imagens esculpidas, e por toda a sua terra os feridos gemerão. Mesmo que a Babilônia chegue ao céu e fortifique no alto a sua fortaleza, enviarei destruidores contra ela, declara o Senhor. Vem da Babilônia o som de um grito, o som de grande destruição vem da terra dos babilônios. O Senhor destruirá a Babilônia, ele silenciará o seu grande ruído. Ondas de inimigos avançarão como grandes águas, o rugir das suas vozes ressoará. Um destruidor virá contra a Babilônia, os seus guerreiros serão capturados e os seus arcos serão quebrados. Pois o Senhor é um Deus de retribuição, ele retribuirá plenamente. Embebedarei os seus líderes, os seus sábios, os seus governantes, os seus oficiais e os seus guerreiros. Eles dormirão para sempre e jamais acordarão, declara o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos: o largo muro da Babilônia será desmantelado, e as suas altas portas serão incendiadas. Os povos se exaurem por nada, e o trabalho das nações não passa de combustível para as chamas. Esta é a ordem que o profeta Jeremias deu ao responsável pelo acampamento, Seraías, filho de Nerias, filho de Maazeias, quando ele foi à Babilônia com Zedequias, rei de Judá, no 4º ano do seu reinado. Jeremias escreveu em um rolo todas as desgraças que sobreviriam à Babilônia, tudo que foi registrado acerca da Babilônia. Ele disse a Seraías: quando você chegar à Babilônia, tenha o cuidado de ler todas essas palavras em alta voz. Então, diga: ó Senhor, tu disseste que destruirás este lugar, para que nem homem nem animal vivam nele, pois ficará em ruínas para sempre. Quando você terminar de ler este rolo, amarre nele uma pedra e o atire no meio do Eufrates. Então, diga: assim Babilônia afundará para nunca mais se erguer, por causa da desgraça que trarei sobre ela, e o seu povo cairá. Aqui terminam as palavras de Jeremias.